Muito bom dia, queridos e estimados amigos. Hoje, neste direto, depois de uma longa data de pausa, de não ter emitido vídeos, por razões de saúde, razões pessoais. Hoje gostaria de transmitir uma mensagem muito especial sobre o Monte da Transfiguração. Eu vou ler os primeiros 4 versículos que se encontra em Mateus capítulo 17. E depois iremos comentar um bocadinho só aquilo que estamos a ler. Então, no Monte da Transfiguração, diz em Mateus 17, do versículo 1 até o versículo 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João. Este era seu irmão. E os conduziu, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda falando, e eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: E este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu realmente aqui no Monte da Transfiguração? O Desejado das Nações, no capítulo 46, ajuda-nos a compreender as coisas que ali aconteceram. No capítulo 46, deixa eu ver na página, qual é a página deste livro? ...406 para mim, para este livro. Na primeira edição que eu recebi pelo meu batismo, em 1985. Aqui algumas notas introdutórias, diz que Jesus estava muito cansado de fazer milagres naquele dia. Afinal, aqui diz, Cristo lhes diz que não precisam ir mais adiante. Ele estava a chegar ao fim da monte. Afastando-se um pouco deles, o homem de Deus derrama suas súplicas com grande clamor e lágrimas. Roga força para resistir à prova em favor da humanidade. Precisa ele próprio de apoiar-se com renovado vigor à onipotência, pois só assim pode contemplar o futuro. E desafoga os anseios do seu coração quanto aos discípulos, para que na hora do poder das trevas sua fé não desfaleça. Cai
Espessa o orvalho sobre o curvado corpo, mas ele não o sente. Adensam-se as trevas, adensam-se as sombras da noite ao seu redor, mas não se lhes atende ao negror. Assim se passam vagarosamente as horas. Depois a nota, ao fim, diz assim: agora a nota predominante de sua prece é que lhes seja dada uma manifestação da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, que o seu reino seja revelado aos olhos humanos e que os seus discípulos sejam fortalecidos pela contemplação do mesmo. Os discípulos estavam mesmo cegos, não é? Não tinham entendimento que Jesus era o próprio Deus. E Jesus diz aqui, outra nota, é que Jesus se sentia só neste mundo. Aqui a dizer assim, eu anotei mais à frente que diz assim: e ele viera na comunhão, ele vivera na comunhão e no amor do céu, ele que vivera na comunhão e no amor do céu, veio para o mundo, no entanto encontrava-se no mundo só, neste mundo só, encontrava-se sozinho. Então no céu enviara os seus mensageiros a Jesus para o confortar. Não anjos, mas homens que suportaram os sofrimentos e tristezas e estavam aptos a sentir com o Salvador, na sua experiência, a prova da sua existência terrestre. Moisés e Elias. Suas orações são ouvidas. Ou está-se curvado, humilhado, perante o pedregoso solo, o céu repentinamente se abre. Derramam-se par em par as portas de ouro da cidade de Deus. E uma santa irradiação baixa sobre o monte, envolvendo a figura de Salvador. A divindade interior irrompe. A divindade interior irrompe através da humanidade, encontrando-se com a glória vinda de cima. Portanto, a manifestação da glória. Erguendo-se do prostrado que estava, do serviço em oração, da sua posição em que se encontrava, Cristo apresenta-se em sua divina majestade. Desaparecer a agonia, a tristeza, o cansaço da alma. Seu semblante resplandecia agora como o sol, e seus vestidos são brancos como a luz. Muitas vezes nós precisamos de ir até o monte da transfiguração, porque também vivemos no vale, a curar, trabalhar, a dar assistência aos pobres, a dar vida, a ressuscitar os mortos, a trabalhar em prol. Muitas vezes ficamos desanimados, sozinhos, cansados. E foi nesta perspectiva que Jesus recebeu Elias e Moisés no Monte da Transfiguração para ser consolado, confortado, animado na sua obra de redenção. Aqui diz que, numa nota que eu pus, sublinhada, diz que ao seu lado, achando-se dois seres celestiais entretidos em íntima conversa com ele. Dois seres celestiais que eram Moisés e Elias. São Moisés que falara com Deus sobre Sinai, e Elias, a quem foi concedido o alto privilégio outorgado unicamente
a mais outro dos filhos de Adão, de não passar sob o poder da morte. Portanto, dois personagens bíblicos que eram Moisés e Elias. Aqui outra nota diz: Moisés passou sob o domínio da morte, mas não devia permanecer na sepultura. O próprio Cristo chamou à vida Satanás, o tentador, de reclamar o corpo de Moisés por causa de seu pecado. Mas Cristo, o Salvador, o tirara da sepultura. Está no livro de Judas, capítulo, versículo 9. Sabe, isto aqui tem pano para mangas, mas eu vou resumir. Diz que sobre o monte foi representado uma miniatura do reino, ou do futuro reino da glória. Cristo, o Rei, Moisés como representante dos santos ressuscitados, e Elias, os traslandados. Representam os traslandados. Esta é a nota final. Jesus veio a esta terra e aqui no Monte da Transfiguração representou em miniatura o reino da glória. Possamos estar preparados, antecipando essas glórias, essa glória da vida eterna. Mas antes, diz aqui, da coroa de Jesus também, no entanto, é preciso que venha à cruz. Não há consagração de Cristo como Rei, mas a morte a verificar-se em Jerusalém é o objetivo da conferência deles com Jesus. Portanto, antes da glória eterna, Jesus teve que passar as passas do Algarve. E foi este momento do Monte da Transfiguração que o predispôs com a certeza de que valeria a pena ir para o outro monte, que era o Monte Gólgota. Obrigado por estarmos em estudo da Bíblia, na Palavra de Deus. Deus vos abençoe. Amém.